Bom, vamos começar o programa de hoje já com uma... Já vou começar mostrando a minha ignorância, o Biri. Nada que não tenha acontecido nos outros episódios também, né? O que vem depois de bisneto ou de bisavô? Depois de bisneto... Já é o tataraneto, o Chapolin, Não, o tataraneto é depois do tataraneto. Tá, mas é tipo, não tem trineto, trisneto, né? Cara, Acho que é bisneto e trisneto, né? Eu vou confessar, amiga do Nesses Amigos. Ah, vice, a gente tá no mesmo barco, é difícil isso. Porque pra eu contar isso, eu preciso saber dessa informação. Eu diria, eu iria com tataraneto. Então vamos seguir com o tataraneto, é isso aí. É o seguinte, olha que interessante isso. O meu filho, e isso é uma coisa real, o meu filho, Tá? que tem 4 anos, ele vai poder dizer, ele já pode dizer, que ele ainda não percebe o que está acontecendo, né, 4 anos. Mas ele pode falar o seguinte, sabe que o meu tataravô é o primeiro médico do Brasil a fazer uma cirurgia de transplante de coração de sucesso no Brasil? Tu tá brincando Eu tô falando a verdade. que o tataravô do Noah, do Noah fez a cirurgia do coração do Faustão agora. Não, ele foi em 27, ele foi o primeiro médico a fazer um transplante de cirurgia. E eu vou falar isso, eu poderia falar que eu sou casado com uma pessoa, com a bisneta do médico que fez o primeiro transplante. Mas eu prefiro falar que o meu filho vai poder dizer assim, ó, o meu tataravô foi quem fez a primeira cirurgia. Isso tudo pra dizer que o Faustão tem um novo coração! Olha! A gente teve medo no primeiro episódio, a gente não sabia o desfecho dessa história. Mas a gente tinha fé que ia dar certo. A gente nunca duvidou, na verdade. Nunca. Eu falei que a gente não sabia, o desfecho a gente sabia. A gente sabia que ia ser um sucesso. Eu posso te confessar algo? Pode. Além da minha ignorância, eu achava que ia demorar mais. Também na minha O Brasil ignorância, achava. Também do auge da minha ignorância, eu achava que demoraria mais, assim. Não achava, e até por não saber, de fato, por ignorar, né? Claro. Eu não sabia que era tão rápido esse processo, cara. Talvez não para todos, em função de compatibilidade, exato. Mas eu não julgava que fosse tão rápido. Tu acredita na transparência do processo que aconteceu com o Faustão? Tipo assim, agora tem várias teorias, foi muito rápido de fato, assim. Sim. E tem gente que fica meses e tal. Tu acredita que foi um processo limpo? Inicialmente, sim. Eu acho que sim também. Inicialmente, eu confio sim. no SUS, assim, nessas coisas eu confio muito. Sabe? É isso. Eu acho que não colocariam em risco toda a estrutura, a credibilidade. Claro. Faustão não vale o SUS. Todo o processo que o SUS já estabeleceu pelo Faustão. Agora, o Faustão vale tudo. Se fosse o Silvio Santos... Ah, não, aí eu nem... Eu colocaria em xeque a credibilidade do SUS. Olha, pra começar, o Silvio Santos se negaria a usar o coração de outra pessoa. Pra mim não. Ele diria assim, ó, doutor, eu não me engano. Lembra disso? Ele queria o coração corintiano, né? Ele ia falar. Mas olha, então a gente pode cantar feliz. Faustão, ladrão, roubou meu coração. A gente pode falar isso. Tu acha que essa canção, ela tomaria as ruas do carnaval hoje? Eu espero que sim, pra eu não ralar sozinho. É legal, né? É legal. Faustão, ladrão, roubou meu coração, ô louco. Mas essa frase, essa canção por si só já coloca em xeque a credibilidade do SUS. Eu já não concordo com essa rua, com essa canção tomar as ruas. É que se tu parar pra pensar, essa música ela não faz sentido, né, no português, porque se o Faustão roubou o coração no passado, eu já não tô mais aqui pra falar que ele roubou. Se o Faustão ainda não roubou, eu não posso chamar ele de ladrão. Então essa música ela nem existe. Então tudo bem. Tudo isso pra dizer o quê? Que Faustão tem novo coração e esse coração se adaptou ao corpo do Faustão e o corpo do Faustão se adaptou a esse coração. Já faz alguns dias da cirurgia, né? Já faz, já tem até vídeo dele falando. É isso, ele já tá bem, já deve ter uma semana mais ou menos da cirurgia dele. E interessante, né, como esse processo todo funciona, porque existe um risco, né? Existe um risco de recusar, eu acho que fala, né? Do corpo rejeitar. Rejeição. Do corpo rejeitar o órgão, assim. Que legal que ele tá bem, cara. Eu vi o vídeo dele e achei legal. Bonito. Achei legal, achei legal ver ele sentado ali e tal. E tem uma coisa que é super importante falar mesmo, que é
cada vez que um artista participa, infelizmente, né, mas felizmente, enfim, nessas questões de doação de órgãos, a gente vai um pouquinho mais conscientizando as pessoas da importância disso, né? Então, que bom que o Faustão tá bem, e que bom que virou um tema para as pessoas perceberem como é importante doar órgãos. Meu pai foi doador de órgãos, né? Tipo, meu pai faleceu e a gente conseguiu, foram 7 órgãos aí. O fígado do meu pai, que gostava de um... Ele conseguiu doar o fígado? Ele doou o fígado, e isso pra gente é um milagre da natureza. Mas eu não quero perder aqui a parte da adaptação, né? Que é o nosso grande tema de hoje, Gabi, com a adaptação. Quem tá aqui já leu. Quem tá aqui já leu. Quem tá aqui já leu. Clicou, já sabe. Episódio 3, adaptação. E aí eu te pergunto, Biridinho, já que a gente estava falando sobre ignorância e trazendo adaptação, tu faz ideia, Biridinho, do que significa no cerne da palavra, a etimologia da palavra adaptação? Tu tem algum palpite? Eu chutaria nesse momento que tem um pouco de adaptos, que vem de Faustão. Ô louco, meu! Ô louco, bicho! Não faço nem é adaptos. É de adaptos. E é do Fausto. Filósofo Fausto Macieira, não é o Silvio. Não, Biridinho, a adaptação vem de ad, que quer dizer aproximar-se, destinar-se. E aptare, ou então aptos, como a gente pode prever, é estar apto, né? Então significa a capacidade de se apropriar, de se moldar a determinada circunstância. E quando eu busquei isso pra gente falar sobre esse tema, eu gosto muito de etimologia das palavras. Eu fiquei pensando assim, cara, o quanto a adaptação é algo que é natural do ser humano. A gente nasceu com ela, a gente nasceu com essa capacidade de se adaptar. Né? Na verdade, eu acho que ela é inerente à nossa vontade ou não, né? E o quanto ela é treinável. Aí é o pulo do gato. O quanto ela é treinável. Porque eu acredito que, óbvio, a gente tem uma capacidade de adaptação natural. A gente é um feto que vive numa bolsa de água quentinha, um lugar maravilhoso para ficar dormindo. É bom, é quentinho. Aí tu sai, tem que se adaptar. Choque. Oxigênio. Tem que se adaptar. Pulmão. Chora. Horrível, odeio. E o tapa do médico? Meu, eu lembro como se fosse ontem. Então a gente se adapta a isso. Mas eu também acredito que seja uma habilidade que tu consiga... Eu acho que é a nossa maior habilidade, sinceramente. Eu acho que é uma habilidade, fim. E aí as habilidades, elas são, né, tipo, como dizer, inerente a gente querer ou não. A habilidade... Mas eu acho que não só a habilidade, como ela é treinável, assim, ela é praticável, assim, por vezes, né? Desenvolvível, né? Lapidável. Mas ela... E eu acho que é a mais importante, é óbvio que é a mais importante que a gente tem. Tudo, assim, sem dúvida nenhuma, o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe. Uhum. E a adaptação é a gasolina, né, dessa máquina. É verdade. Olha quanto a gente já mudou, né, da evolução, sim, né? Da evolução, exatamente, do tipo de dentes, e daqui a pouco agora as crianças, algumas já não vêm mais com o siso. O apêndice. O apêndice é uma coisa cara, isso é uma loucura, assim. Tem gente sem apêndice, e não porque tirou, porque nasceu sem. Porque nasceu sem. O próprio pelo do corpo, né? Isso. O próprio pelo do corpo também. Assim. Que é uma questão, né? Ainda hoje, que é ridículo, né? Como o pelo ainda é uma questão presente. E as pessoas ligam pelo a vários sinônimos de coisa, e é só pelo, na verdade, né? Só pelo, tá? Pelo, nasce, ok, enfim. Eu tenho um lugar de fala, né? Eu sou um pé grande peludo, né? Bom, isso é verdade, eu sou uma perereca. Eu sou um pé grande peludo, então tenho lugar de fala. E eu acredito que muito do nosso poder de adaptação, ele venha do ambiente ao qual a gente foi exposto. Claro. E aí eu vou falar um pouco por mim, assim, é uma experiência bastante pessoal. Eu vivi uma infância em que eu mudava de casa uma vez por ano. E geralmente isso acontecia no meio do ano. Não acontecia na virada do ano, acontecia no meio, ali por junho e julho, que são, né, as férias escolares de junho, as férias de inverno, em 2 semanas de férias. E o que acontecia? Que tu acorda mais tarde, leitinho quente, bolachinha Maria. Maravilha. O que acontecia? Eu começava a primeira série numa escola e em julho
eu ia para outra escola. Aí concluía, chegava lá sem amigos, um ambiente completamente... hostil até, dá pra dizer. Talvez hostil. Inóspito. Crianças, né, cara? Crianças são hostis. Então, crianças ali, começava a segunda série na escola e depois mudava de novo e tinha que ir para outra escola. E isso me deu uma capacidade de adaptação, e por isso que eu tenho essa visão assim, sobre adaptação, que cara, se eu chegasse na escola nova e não conseguisse fazer amigos, eu ia viver sozinho para sempre. Não interessa quantas vezes tu mudasse. É isso. Então eu consegui desenvolver nesse cenário, nesse ambiente, uma certa habilidade para conseguir desdobrar e fazer novos amigos. Assim. Então eu acho que isso, esse poder de adaptação que permite que isso aconteça. Tu acha que a nossa amizade é fruto de uma adaptação tua, ou tu acha que ela aconteceria independentemente da tua habilidade de adaptar? Não, se eu fosse um cara completamente truculento, tu não ia querer ser meu amigo. Porque tu é um cara bom. Eu talvez não fosse. Se não fosse a minha capacidade de adaptar e perceber esses ambientes diferentes, talvez eu não fosse uma boa pessoa para ser teu amigo. Já tinha pensado nisso? A nossa amizade é verdadeira ou ela é fruto de uma adaptação questionável? Agora eu tô pensando nisso. Uma boa pergunta. As amizades são verdadeiras ou elas são frutos de adaptações? Porque afinal de contas as pessoas precisam de outras pessoas e acabam... Os relacionamentos são adaptação, entendeu? Tu vai mudando. Relacionamento agora eu não digo mais de amizade, digo sim. Relacionamento que tem sexo envolvido. Sim, algumas amizades também tem, né? A nossa, por exemplo, aqui. Defina sexo, mas enfim, tudo é adaptação, né? Tipo, não vou entrar muito nesse tema, mas esses casamentos longos, se tu não tiver um pouco de... Se tu for uma pessoa um pouco maleável, nem precisa entrar em relacionamentos longos. Não, relacionamentos mesmo curtos. Se tu não é uma pessoa maleável, claro, dificilmente tu vai ter capacidade de te manter socialmente ativo, né? Não consegue. Eu acredito que não consegue. Porque por mais mágico que seja o relacionamento, em algum momento A quer algo e B quer outro algo. Exatamente. E existe aí uma necessidade de adaptação para seguir a convivência. Eu acho que todas as relações, os relacionamentos têm adaptações ali dentro. É engraçado. Muito embora eles sejam reais, viu? Não são... Mas a adaptação também, a gente falando assim, parece que é uma coisa que é negativa ou pejorativa, quando na verdade a adaptação é uma necessidade, é uma constante, né? É isso. É um crescimento, envolve um crescimento na adaptação. Eu usaria o termo forjado, mas não no sentido pejorativo, mas sim de forjar, de moldar mesmo. Assim. Lapidar, assim. Exato, o relacionamento ele é forjado a partir da adaptação, talvez. Às vezes é forjado também de uma... Às vezes também é forjado no sentido pejorativo. Frases como essa estão lá no Frases de Crochês. Exatamente, que é um perfil que a gente criou e vem colecionando coisas incríveis. Às vezes a gente coloca frases lá e a gente tira frases de lá, né? Claro. E funciona por todos os lados. Por quê? Porque a gente se adapta. Exatamente, porque a gente se adapta ao mercado, adaptação ao mercado. Exatamente. Hoje a gente está fazendo um podcast, outra hora a gente estaria fazendo um programa de rádio. Se a gente tivesse uma rádio. Exatamente. Outra hora a gente estaria num púlpito na rua falando em voz alta, para quem quisesse escutar. Sabe que isso é uma das coisas que eu gostaria de ter visto, assim, os grandes pensadores lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, os caras... Imagina hoje, os caras preparavam um podcast só que não gravavam, eles iam lá falar, que era a palavra do seu presidente. E aí, é uma rede social que hoje todo mundo tem voz, todo mundo tem uma plataforma para falar. Na verdade, ao longo da história todo mundo teve voz, mas hoje tem uma plataforma para tu falar. Tem um palanque ao alcance, né, no teu celular. Todo mundo se sente Platão hoje, né? Exato, cara. Imagina tu sair na rua, assim, tu tá viajando, tu não tinha acesso àquela informação, daqui a pouco tu passa e tem um maluco. Será que a gente julgaria esses grandes pensadores como a gente hoje julga as pessoas que estão falando sozinha na rua? Será que a gente teria coragem de ir até um púlpito desses, num pavilhão, numa concha acústica, sei lá onde é que os pessoal se reuniam, num teatro de arena, para falar... Tivestes uma brilhante ideia, não sei o quê... Não sei. É difícil, né? Porque ninguém gosta de se expor também a esse ponto, né? Todo mundo é meio machão aqui, né? Meio insolente. Sabes que existe uma escritora chamada Carol Dweck, D-W-E-C-K.
E ela Anotem, crianças. E ela fala justamente sobre isso, sobre como o teu comportamento se adapta para ficar dentro da adaptação aos estímulos que tu tem. Quando tu tá lá na sala de aula e a professora pergunta: quem sabe qual é a capital da Paraíba? E aí tu pensa: eu sei. E tu vai levantar a mão. E aí tu pensa: não vou levantar a mão. Porque talvez eu não esteja certo. Quero me expor, claro. Quando tu decide não levantar a mão, tu reforça esse comportamento. Quando tu levanta a mão e fala: a capital da Paraíba é... Virgínia? Eu fiquei torcendo. Quando tu levanta a mão e fala... tu também reforça esse comportamento. E a tendência é tu ter um reforço positivo e tu repetir o comportamento que tu adotou primariamente nas outras ocasiões. João Pessoa, capital. E João Pessoa. Claro, óbvio que é João Pessoa. Claro que é João Pessoa. Depois que a gente lê, a gente fala: é óbvio que é João Pessoa. Que dúvida, né? Ah, que vergonha, cara. Não precisa. Bem. Isso também tem a ver com a evolução da espécie. Eu tô lá atrás. Tô lá atrás. Nem todos estamos no mesmo lugar. lugar. Eu sou uma bela comida de leão. Olha, prazer, Leão. Leão Lobo, sai embora, Leão Lobo. Mas assim, ó, a gente passou recentemente por uma prova, uma prova mundial de adaptação, que é a pandemia, né? É verdade. A pandemia é uma coisa que ela assim, uma coisa inimaginável, assim, uma coisa... Eu lembro, inclusive, que, eu enfrentei a pandemia já aqui em Portugal, né? Eu já estava aqui quando as coisas aconteceram, tu ainda pegou um pouquinho de cada lado, né? Tava no Brasil. Exato. E ainda não o plano de vir para cá não tava ainda estruturado, assim. E eu lembro que as pessoas falavam: agora a gente vai ter que ficar 2 semanas em casa. E eu pensei: 2 semanas em casa, que loucura, velho. Olha a gravidade disso. Eu lembro que eu trabalhava e tinha uma TV sempre ligada, tinham várias TVs onde eu trabalhava, né? Era ver TV, era assistir TV o meu trabalho. Muita gente gostaria de trabalhar nisso. Era um trabalho bom. Mas aí tinha um canal italiano então na Itália as coisas já estavam muito mais avançadas, e como somos vizinhos, a gente acompanhava muito mais de perto, né? Sim. Aqui o Jornal do Almoço fala um pouco dos outros países, né? Assim como no Brasil, como a gente falou no outro programa, é um país um tamanho continental. O Brasil fala de Brasil e muito raramente fala de mundo em questões muito pontuais. Aqui a gente fala bastante de mundo, fala bastante de Europa no dia a dia, né? A gente acaba tendo um pouco mais de contato com isso. Então essa coisa da Itália já era uma coisa super presente, mas a gente nunca imaginava 2 semanas, e essas 2 semanas viraram 90 dias depois, né? Na sequência, e mais uso de máscara, distanciamento social. Sim, acabou agora, né? Recentemente. Assim, tempo que se encerrou esse Mundial ciclo. da Saúde, assim, né? Tipo, na OMS, foi agora. Então acho que essa foi a maior prova de adaptação dos últimos... E deu certo, né? Dá pra se dizer assim, essa adaptação, ela surtiu bons efeitos, assim. O ser humano tem essa capacidade, né? Tipo assim, isso. Sabe uma coisa engraçada dessa adaptação? A gente tinha o Noah, tem 4 anos ali, o Noah não chegou ainda a viver, porque com 1 ano ele tinha, as coisas ainda eram muito... Ele ainda não estava integrado à sociedade. Social, exatamente. Agora tiveram várias pessoas, várias crianças, que não conheciam o rosto das outras pessoas, porque estava todo mundo de máscara. Sim. E o normal para essas crianças era que as pessoas usavam máscara, a não ser os meus pais. Sim. Então tu começar a enxergar o rosto, né, tipo, o sorriso das pessoas era uma coisa, às vezes, nova, assustadora, desafiadora. Já tem estudos, né, cara? Não sei o quão evoluídos eles estão, até porque eu acho que precisa de mais tempo, mas chamado dos filhos da pandemia, né? Que tem diversas crianças que têm uma dificuldade, não sei se é exatamente esse termo, mas tem uma dificuldade para desenvolvimento de fala, para desenvolvimento de habilidades sociais, justamente por não terem sido expostas quando a maioria das crianças é exposta a determinadas situações. Assim. A fala foi uma coisa super atingida, porque a criança ela aprende escutando, mas aprende também enxergando a boca, né, os movimentos labiais e coisa tudo. Então isso tudo foi muito prejudicado.
E fico pensando também nos adolescentes, assim, que também ficaram um ano em casa e que perderam aquele ano, que é o ano que tu desbrave, que tu faz loucuras, né? Vamos fazer tudo aos 40, né, Brito? Se divorciar aos 40, para meter o louco. Mas eu acho que passa por isso essa questão do estudo ter que ser mais longínquo, assim, que é pra gente poder ter mais dados e entender os reais efeitos, assim. Sim. E voltando, sim, tem também a ver com a evolução da espécie. Cara, talvez a espécie caminhe pra isso, entendeu? Vai estar... Eu não me lembro qual é o filme que tem isso, que o cara tá sentado em casa, assim, e as interações sociais que acontecem na rua são todas feitas pelo seu avatar. Tu tá em casa, sentado no sofá, socando Black sorvete. Mirror, talvez. É essa a proposta, assim, pegada. Não me lembro o nome desse filme, cara. E aí as interações sociais são todas avatares. E o nome do filme não é o Avatar, né, óbvio. E nem adaptação. E, cara, talvez as coisas caminhem um pouco pra isso, assim, em metaverso e coisas tais, sei lá. Tu sabe que eu tenho uma boa notícia para os sedentários. O nosso corpo, ele não foi feito para atividade física. Não é que ele não foi feito para atividade física. E também não sei qual é a veracidade disso. É uma informação que estava aí no ar e eu catei. Frases de crochê? É isso. Acho que foi de lá. O nosso corpo, ele é feito para ele economizar energia o máximo possível, né? Claro. Então, tu só vai ter a habilidade de ser rápido ou forte se o ambiente te exigir isso. Então, tu fazer atividade física para te manter forte, rápido, atlético, o que for, ele é uma coisa antinatural. A natureza, a adaptação natural, na verdade, faz com que a gente seja, não tem risco, não tem leão aqui, então eu vou ficar aqui bem sentadinho, vou comer esse coquinho, vou ficar barrigudinho, coluna mais torta. Claro. E até essa questão vou da acumular coluna, gordura. Vou acumular gordura, porque eu posso precisar, não sei, coisas nesse sentido, né? A adaptação nesse sentido também é uma realidade. O corpo se adapta, né? A gente já falou sobre isso, assim, e o treinamento com peso, a história de ficar mais forte, assim, tem a ver com isso. Se tu vai pro ginásio e treina sempre com o mesmo peso, na mesma faixa de repetições, dificilmente tu vai ficar mais forte. Claro. Porque tu precisa de um estímulo do ambiente, né? Hoje é isso, a gente não foge mais de leões, a maioria de nós, ao menos. A gente não foge mais de leões. Poucos, né? Diria. E então, cara, tu vai pro ginásio pra também gerar esse estímulo, assim, correr mais rápido, ter mais capacidade pulmonar, levantar mais peso. A gente podia criar uma academia que é com leões. Tu entra nela e solta o leão. Agora vai, meu filho. Te vira. Sabe qual ia ser o problema? A recorrência de pagamentos. É taxa única, tem que pagar anuidade de uma vez só. Não ia ser uma academia com muita gente voltando depois, eu acho. Mas assim, uma outra coisa, e acho que é até uma parte que eu acho que era interessante a gente trazer, que pode ser curioso, porque tudo isso que a gente falou, todo mundo sabe, é a adaptação, a nossa adaptação, né, Biri? Que eu acho que a gente consegue também trazer relatos bons aí sobre mudar de país, mudar com família, novos relacionamentos, novas estruturas, novos trabalhos, novas moedas. É verdade. Também exige, né, uma adaptação, uma capacidade de adaptação. Qual foi o teu principal choque quando tu saiu do Rio Grande do Sul e veio morar em Lisboa? Tu já tinha uma passagem por Canadá, Panamá? Eu já tinha. Ao contrário de mim. Uma bandinha. Ao contrário de mim, que o mais longe que eu tinha ido para fora do Brasil era no Uruguai comprar uísque. Tu já tinha vivido outros países, sim. Tu sabe que eu acho, mas assim, eu vivi por tempo limitado, né? Então tu sabe que tu vai voltar e tu tem um nível de... Tu ainda conta muito com o dinheiro do Brasil, tu ainda não sei o quê, tu ainda, né? Tipo, tu abastece muito de Brasil enquanto tu tá lá desfrutando desse lugar. E aí quando a gente veio pra cá, eu acho que uma das coisas que eu acho que mais eu demorei a perceber foi a questão da moeda, tu sabe? Quando a gente tava... a gente é do Rio Grande do Sul, né? E mora próximo ao Uruguai. E a gente sempre fez piada que, tipo assim, 10 mil pesos uruguaios, sei lá, era R$1, sei lá. $2. Exatamente, tipo assim. Eu não lembro agora, nem sei as taxas de conversão, mas era... Muito dinheiro uruguaio era pouco número aqui. E agora é o contrário, agora muito dinheiro real, da moeda real, é pouco euro. Na verdade,
todos os números aqui são achatados. Sim. E eu demorei muito a entender isso. E até gastei bastante no início que a gente estava aqui, falava, bora lá, o quê? 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros. Quase como uma coisa como reais, assim. Uhum. E depois a gente foi ver e falou, tá, não, que isso? Tá, agora o salário é de 700, salário mínimo. Sim. Quer dizer, eu dei 10 voltas, gastei isso, tô chutando, tá? Mas sim. E agora o salário de um mês inteiro sabe? Então demorei um pouco a perceber isso. Clima, não muito, eu acho que essa foi a minha maior. E qual a tua maior adaptação, tu acha? Cara, eu vim pra cá já com 2 filhos em idade escolar, né? E talvez essa questão da moeda, eu tenho certeza que ela só não me bateu tão forte quanto bateu em ti, porque tu me avisou. Pode ser? Quando da nossa vinda. Sim. Eu me lembro, a gente estava há dias já de viajar pra cá e a gente bateu um papo e tu falou sobre isso, assim, cara, se liguem na questão da moeda, assim, a moeda, você está acostumado com números altos, vai no mercado é 300, aqui tem que ser 20, 30, sabe? Sim. E eu acho, cara, que talvez a maior adaptação, assim, foi, cara, recomeçar, porque eu vinha de um outro momento profissional no Brasil, com uma empresa, então assim, foi trocar completamente, sair de uma posição. Eu não sei se tem tanto a ver com o fato de ser em outro país, mas o fato de, cara, eu não tenho bagagem, entendeu? Eu não tenho background nenhum, ninguém me conhece. Todos os feitos que eu tive, eu tô chegando agora e eles não valem pra nada, eles não servem pra nada, assim. Então talvez tenha sido isso, assim, de me recolocar no mercado e me reposicionar começando do zero. Sim. Basicamente. O mercado é difícil ainda por cima, né? O mercado... Pois, cara, aí que tá... Tu tem aí uma sériezinha de bons... A gente conversa com bastante gente, assim, que fez esse processo de vir pra Lisboa e, cara, muitas pessoas passam muito trabalho e... Voltam, né? As pessoas não se adaptam e voltam, né? E a gente não teve, assim, fala a gente, eu, minha família, né, minha esposa, os filhos e tal, a gente não teve problemas de adaptação. A gente teve 0 problemas de adaptação. Talvez também pelo fato de, mesmo no Brasil, eu saí de Porto Alegre cedo, assim, fiz 18 anos, saí de Porto Alegre, fui morar em São Paulo para tocar, para viver o rock and roll, voltei. Aí depois eu casei e fui morar em Santa Cruz do Sul. Vivi o rock and roll, um bom período da minha vida. E fui morar em Santa Cruz do Sul, então já não tinha esse apego tão forte, assim, essa dependência, não apego, essa dependência. Das origens. Assim, eu já consegui me adaptar a isso muito cedo. Sim, assim. Já tinha mudado 14 vezes de casa. Exato. Né? Se isso não é um treinamento para tu... Exato. Então, e aí mesmo a questão profissional, tá? É um mercado complicado, difícil, mas não chegou a ser um problema. Eu não sei o quanto. Assim, porque a gente teve um fator sorte importantíssimo. Assim, claro. Que não dá para descartar. Então a gente não viveu, assim, grandes problemas de adaptação. Não tive um choque. Acho que o meu maior choque cultural talvez tenha sido vivenciar diversos idiomas, cara, quando tu sai para trabalhar, entendeu? Sim. Tem alguém falando inglês, tem alguém falando um português que não é o teu, que tu também demora um pouco a entender, a perceber perfeitamente. A língua é uma coisa difícil, parece que é a mesma língua, mas tem muito, tipo, na verdade eu acho que é mais difícil até, foi muito mais difícil do que a gente imaginava, sem dúvida nenhuma, porque é a tua língua, então tu não vira nenhuma chave para falar outro idioma, só que com palavras novas, com tempos verbais, com formas coloquiais de falar. Uma dicção completamente diferente, com um sotaque diferente, né? E que tu precisa, de certa forma, te adaptar, porque tu corre o risco de ser mal educado, mal interpretado, né? Algumas pessoas, também uma coisa para gente mais velha. Tem uma coisa que é muito curiosa, a gente tinha um grande amigo aqui, a gente tem um grande amigo, mas que não mora mais aqui em Lisboa, que é o Matheus. E o Matheus um dia me falou que estava numa reunião de trabalho e a chefe dele falando sobre línguas, né? A chefe dele, que veio a ser chefe dele, né? Mas na altura estava fazendo uma entrevista, falou, então, e o Matheus gosta de viver em Portugal? Falou pra ele. E ficou tipo assim, sei lá, pergunta o Matheus. Claro. Sabe, uma coisa... e aí tu demora até tu perceber, até tu entender como as coisas acontecem, eu acho... Desculpa, eu vivi isso, né? Eu vi isso naqueles primeiros dias de Lisboa, que a gente estava na casa de vocês ali, nos primeiros e-mails que eu mandei com o currículo, a primeira resposta que eu tive, e o Gabriel vive em Lisboa, e o meu... Cara, eu me lembro exatamente, assim, parece que tá me descrevendo, porque eu, cara, não sei, vou perguntar pra ele, né?
Eu não sei. Olha, meio errado. Não, tá, tudo bem que eu sou Gabico, mas, né, tudo bem, eu acho que eu respondo como Gabriel também. Eventualmente. Né, quando, tipo, Frederico! Sabe uma coisa, em 2013 a gente passou um tempinho em Montreal e um amigo falou uma coisa, um amigo que mora ainda hoje, né, morava já lá e mora ainda hoje, que é o César, ele falou: tu pode ficar, tu pode te adaptar, tu pode te dar bem, gostar da cultura, agora tu vai ser pra sempre um estrangeiro nesse país. Né? Tu nunca vai ser um deles, tu nunca vai ser... Isso não é uma coisa... É um fato, fato, entendeu? Tu nunca vai ser... a gente considera... Não existe isso. Tu vai ser sempre um estrangeiro, né? E a nossa casa só existe uma, né? Que é onde a gente nasceu, nossa cidade, essas coisas. E tu até pode, muito cedo, fui pra outra cidade e a minha cidade passa a ser essa, sabe? Sim. Mas dentro do Brasil, dentro do teu país, coisas assim. Agora, uma vez que tu sai, é muito difícil tu ter esse sentimento de pertencimento tão completo. E aí eu não sei se tem adaptação, treino que te faça pensar. Isso importa pra ti? Não, acho que já importou, na verdade, essa necessidade de querer... Agora não. Porque... Tanto que eu sigo com o meu gauchê, eu sigo com bate, eu nem tento falar "Ai, tu velho". Não, eu te pergunto isso porque, pensando sobre isso agora, concordo, seremos sempre estrangeiros, imigrantes e tal, mas cara, faz a menor diferença pra mim. Não. Esse sentimento, assim, e aí a questão da adaptação, acho que nesse caso meio que não é adaptar, cara, isso é irrelevante pra mim, assim, dentro dos meus valores, tipo, sabe? Dentro do que eu dentro da tua compreensão de limites do mundo. Eu caguei, assim. Não, eu sou super a favor de a gente quebrar barreiras e demarcações de território, entendeu? Acho que, tipo assim, uma coisa completamente utópica, né? Se um dia eu for deputado federal, nunca vou sugerir isso, por exemplo. Tu podia ser vereador e sugerir isso. Aí tem mais... Que aí tu ganha destaque e não vai chegar a lugar nenhum, né, cara? Eu me lembro de uma candidata chamada Vera Guasso. Ela foi candidata à Prefeitura de Porto Alegre em algum momento, e se não me engano até ao governo do estado em algum momento ela foi candidata também. E a campanha para a Prefeitura de Porto Alegre da Vera Guasso era: vamos romper com a ALCA e com o FMI. E eu pensava, meu, que loucura, cara! É genial, eu tô falando dela, isso faz 20 anos. E tá aí, na tua cabecinha. Tá aqui, entendeu? É genial como campanha. É aquela história, a mesma coisa do Plínio de Arruda Neto, que foi candidato à presidência do Brasil. Em algum momento ele foi questionado sobre algo que eu não me lembro o que era, e ele disse: olha, não sei, mas eu acredito que o presidente não precisa saber tudo. No próximo debate, o senhor me pergunta isso, que eu vou me cercar de gente que saiba e eu vou te responder. E aí eu entendi, o Plínio de Arruda Neto, ele poderia ter sido o pior presidente do Brasil, mas candidato, ele foi um dos melhores que eu já vi. Isso é verdade. Foi um dos melhores candidatos. Eu acho que é difícil. Hoje a gente conseguiu trazer um nível de pior presidente do Brasil que é difícil de bater. Vou te dizer que votaria no Plínio, sim, ó, com uma camiseta e com uma bandeira tremulando ao ar. Mas aí também tu tem uma questão que se o Bolsonaro disputasse com um cachorro, eu tava latindo. Estaríamos todos latindo nesse podcast. Mas é isso. Sabe, agora falando sobre adaptação, voltando, né? A gente sai e volta. É que a gente se adapta. A gente se adapta ao assunto, né? Tem um livro que eu li que é muito curioso, que se chama O Milagre da Manhã, que em um momento foi uma febre, todos liam, e muitas pessoas, pelo menos. Mas é um livro muito curioso, que fala que a gente tem que manter 21 dias de hábito constante para adquirir aquilo como um hábito, né? Como, tipo, sim, para consolidar. Exatamente. Se for academia 15 dias às 7 da manhã, no 16º dia o teu corpo ainda quer ficar deitado e não quer ir às 7 da manhã. Né? Agora, se fizer 21 dias, tu começa a ensinar teu corpo, tua mente que, olha, é esse horário, que também é um treino de adaptação, claro, né? E não sei, acho que é interessante essas questões, esses treinos. A gente podia ter se preparado mais para dar 5 dicas incríveis para você se adaptar onde quiser. Mas isso a gente não fez. É só o pessoal catar de novo ao longo do episódio. Tá aqui. Exatamente. Ou pode ir também no perfil Frases de Crochê, que as mais importantes vão estar lá possivelmente. É óbvio. Já leu O Poder do Hábito?
Eu tenho lá, eu comecei a ler várias vezes. Ele flerta com essa questão dos 21 dias, mas ele extrapola, assim, porque... Sim, ele é mais filosófico quase. Dentro de 8 bilhões de seres humanos, né, é difícil estabelecer que é 21 dias. Então ele traz pesquisas e fala entre 21 dias e 60 dias, mantendo o hábito para se consolidar, assim. Então, eu fecharia em 34 dias. Que é... Mas 60, 21, 40 dias, né? É uma boa... mas acho que 34 também já... uma semaninha a menos aqui já foi. Tá, exatamente. Então fecha também. 34 dias, tranquilamente. Eu acho que 40 pode ser um pouco de perfumaria, não precisa de Não precisa. Sabe o que eu me lembrei agora, Virginia? Eu tive de um filme, 40 dias, 40 noites, sem sexo. Tu lembra desse filme? Não me lembro. 40 é um número alto pra caramba. 34 facilitava a vida do sujeito. É isso, viu? Aí o cara vê. Se fosse 34, não tinha filme. Que grande história pra ser contada. 34 dias. Eu chamo de agosto. É o mês que tem 60 dias. Eu me lembrei agora de uma professora de biologia que eu tive, muito querida, um amor. Ela propôs uma vez um debate sobre se não existisse oxigênio na Terra, o que aconteceria? E aí eu falei que o ser humano ia se adaptar. E a gente ia viver de outra maneira, sem precisar de oxigênio. Talvez a gente não tivesse a mesma forma que a gente tem hoje. Talvez os nossos pulmões funcionassem com etanol em vez de oxigênio. E ela olhou pra mim e disse assim, não, sem oxigênio não há vida. E aí, naquele momento eu pensei, bom, daqui pra frente, ao longo do ano, eu me retiro. Eu só vou estar aqui de corpo presente, entendeu? E de fato foi assim, o resto do ano. Quantos anos tinha? Já devia ter uns 15 por aí. Olha, tu é um cara bastante maduro para perceber, olha, a inflexibilidade da minha professora frente a uma resposta madura como a minha vai fazer com que eu me afaste da... lindo. Do pretexto também, né? Não, e é lindo tu dizer isso hoje, né? Porque essa é a minha percepção hoje. Naquele momento, vai te fuder então! Caguei! Assim, sabe? Jogar uma bolinha de papel. Exato, óbvio que não era assim, né? Mas eu me lembro do sentimento, assim, pra mim deu. Agora aqui já era, não vai ter mais aula de biologia pra mim. Passei com as calças na mão. Isso aconteceu comigo também, sabe? Eu errei uma conta matemática uma vez e falei, quer saber? Não tem mais matemática pra mim. A professora tava certa? Tava. Azar. Não interessa, né? Ela não levou em consideração a possibilidade do meu erro e eu... A gente falou um pouco, né, sobre a infância, sobre a escola e as brigas no episódio passado ali, né, mas... A gente fala um pouco, Mas sabe que a minha... eu acho que até para encerrar aqui, vamos terminar falando da infância? Vamos. Em posição fetal? Vamos. De repente, chorando? Citando Júpiter Maçã, Júpiter Apple. Em posição fetal. É boa essa canção. Porras. Mas, cara, minha infância, ela tem também um bocado de adaptação. Na verdade, é que essa adaptação, ela tá... Não tem como a gente desmistificar, mas é aquela coisa, né? Tipo, pais separados, não sei o quê, mudança de escola, medo da escola, medo dos mais velhos, até tu perceber. Eu acho que a adaptação, em algum momento tu falou alguma coisa que eu pensei nisso. A adaptação, ela também tem... um pouco a adaptação treinável, né? Ou a que tu consegue... ela tem um pouco também com tem um pouco relação com a surpresa, com tu perceber a necessidade de adaptar para ir tomar o passo, né? Para dar o passo seguinte, né? Porque a adaptação... Eu acho que a única forma de treinar a adaptação é falar, ok, eu preciso me adaptar. É te colocar em situações... voltar, talvez tenha sido esse o gatilho. Isso que eu falei, eu só me perdi um pouco. Não, talvez tenha sido esse o gatilho. A questão talvez ninguém esteja mais escutando depois disso que eu falei. Agora você fala, agora viajou, tchau. Eu também não preciso falar. Mas talvez exista alguém que se adaptou ao nosso processo e que tenha chegado até aqui. Eu vou falar. Talvez o teu gatilho tenha sido aquela história de levantar a mão ou não levantar, de tu te expor a determinadas situações, assim. E aí tem um outro cara que é um psicólogo, cientista, neurocientista, talvez, chamado Eslen Delanogare. Tá em alta agora. E ele vai... Soletra, Delanogare. D-E-L-E-L-A-L-G. Aplicação numa frase. Ele fala muito sobre isso. Quando tu tiver a oportunidade de te expor a algo que tu não quer te expor, te exponha. Porque tu vai reforçar esse comportamento de necessidade de adaptação. Claro. É óbvio que para isso tu tem que estar com a mente aberta para mudança, para parecer idiota por vezes, e eu tô completamente à vontade com isso.
Tô muito à vontade com isso. São 34 anos, muito à vontade com parecer idiota, mas às vezes, Biridinho, é melhor tu deixar as pessoas na dúvida de que tu é um idiota do que dar pra elas a certeza. Bom, eu não tenho como encerrar de maneira mais grandiosa esse programa de hoje. Não temos como encerrar. Muito obrigado, Biri. Eu vou agora praticar a minha habilidade de... Eu pretendo agora me adaptar para ser uma pessoa que mais se adapta. Tu entendeu? Sim. Conseguiu entender? Consegui. Tu quer ser o cara que mais se adapta no mundo. E eu preciso me adaptar a ser essa pessoa. Tu quer ser o melhor adaptável ser humano no mundo. Porque o mais humilde tu já é. O mais humilde tu já é. Tu quer ser o mais adaptável do mundo agora. Não sou mais humilde. Tu é o cara mais humilde do mundo. Não, talvez seja eu. Para com isso, Vitor. É isso, galera. Mudem, se Se exponham a adaptem, mudanças. se exponham, é verdade. Isso mantém pelo menos a mente em funcionamento e jovem, né? Eu acho que esse é o grande... E se, porventura, enxergarem uma academia que tenha na frente um leão, não entrem que é fria. Talvez não saiam de lá vivos. E se um dia vocês fizerem um transplante de coração, a gente reza muito que os vossos corações se adaptem. Se alguém dos nossos ouvintes, nossos fiéis ouvintes, precisar de um coração, a gente torce para alguém morrer, para poder doar esse coração. Mas assim, respeitosamente também. De uma forma natural. De uma forma natural. Exatamente. Um beijo no coração de todos, isso já foi longe demais e até a próxima. Beijo!